Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Muito bom, nós vamos falar aqui do benefício de incapacidade temporária, nós vamos tirar dúvidas total, tá? Nós vamos esclarecer aqui com relação a diversos assuntos polêmicos, né, do auxílio doença, né? Então vale a pena, né? O primeiro deles é quanto tempo dura o auxílio doença? Bom, o auxílio doença ele não tem prazo determinado, né? Desde que, no caso, o auxílio doença ele não tem uma data de cessação fixada, tá? Quando o auxílio doença ele se aproxima do término, o segurado deve permanecer atento, né, com relação ao procedimento de prorrogação, tá? Ao final, né, da data, você tem 15 dias antes, caso você ainda não esteja apto para retornar ao trabalho, para fazer aí um pedido de prorrogação, tá? Esse processo de prorrogação visa reavaliar se o segurado permanece incapacitado, mas para isso é fundamental que você apresente, tá? Documentos que comprovem a persistência aí dessa incapacidade. Lembrando que o método de prorrogação, também nós temos vídeo aqui no canal específico desse assunto, ele modificou, tá, pessoal? Não é mais aquilo de você comparecer e fazer 3 pedidos e ficar um bom tempo, não. Agora é a cada 30 dias, tá? E 15 dias antes você já tem que fazer um pedido para renovação do auxílio doença, mas você vai ter que comprovar que continua com a incapacidade, no caso, com a documentação, tá? É importante ressaltar, né, que a prorrogação, ela tem que ser feita com essa antecedência de 15 dias, tá? Essa negativa, né, do INSS muitas vezes tem relação com documentação incompleta, reprovação na perícia, erro de análise do próprio INSS, né? E o fato do segurado não ter o direito, por exemplo, ao benefício, quer dizer, não preencher os requisitos, né? Que é a qualidade de segurado, tempo de carência, né? Após você ter a perícia negada, você pode entrar com recurso dentro do INSS, solicitando uma nova avaliação, tá? O prazo para entrar com esse recurso é de 30 dias. Então veja bem, você teve o recurso negado, você tem 30 dias para pedir uma nova reavaliação. Se você não fizer, é cancelado, é arquivado o pedido e você terá que fazer novamente, tá? O conceito de doenças graves do INSS agora em 2004 refere-se em primeiro lugar às condições médicas, né, que asseguram um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mesmo quando o segurado não tem os requisitos da carência, né? E é aquelas doenças, né, elencadas na lista oficial do INSS que incluem, né, enfermidades que provocam incapacidade para o trabalho, temporariamente ou permanentemente, está exigindo assistência de maneira urgente devido à gravidade, né? É aquelas listas de doença, né, que nós falamos, que são oficializadas tanto no INSS como na Justiça e no Ministério Público, que tem conhecimento, né, no Ministério do Trabalho também. E essas doenças, quando o segurado é portador, elas não exigem carência. Agora veja bem, tem uma dúvida muito grande que nós sempre esclarecemos com relação à doença. São uma lista, acho que de 25 ou 27 doenças, né? Inclusive entrou mais 3 doenças agora, né? Que é a depressão, ansiedade e a tentativa de suicídio, né? As últimas tinham sido lúpus, esclerose múltipla e acho que epilepsia. Para vocês verem como é importante você saber dessa lista. Então procure aqui no canal, né? Na página de vídeos, procure que você vai encontrar e você vai ter vídeo específico explicando. Então, quando você tem uma dessas doenças, né, você não tem a necessidade de ter os 12 meses de contribuição. Mas elas também não garantem, por exemplo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né, pessoal? Por que isso? Né? Na visão do INSS, não é a doença que dá direito ao benefício. Que dá direito ao benefício é a incapacidade que a doença causa, tá? Muitos segurados, né, não entendem. Então é sempre bom frisar. Ah, eu tenho a doença tal, eu tenho direito à aposentadoria? Depende. A doença te incapacita permanentemente, você não consegue andar, você não consegue trabalhar, você psicologicamente não tem mais condições nenhuma de sobreviver sozinho, né? Eu não sou médico para dar diagnósticos, né? Mas eu estou falando de maneira com a visão do INSS, tá? Com a experiência que eu tenho, né, e o tempo que eu tenho com o INSS me permite esclarecer isso para vocês, que é uma dúvida muito grande, né? Por exemplo, você tem tuberculose ativa, hanseníase, transtorno psiquiátrico severo, câncer, cegueira total, paralisia incapacitante, doenças cardíacas graves, mal de Parkinson, a espondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estágio avançado da doença de Paget, AIDS, exposição à radiação, vocês vejam, né? Vou dar um exemplo com AIDS.
Tem muita gente hoje que tem AIDS, toma coquetéis e continua levando uma vida normal. E aí? Continua trabalhando, continua no mercado de trabalho. Quer dizer, então não é a doença que dá direito, porque se fosse assim, quem tem AIDS tem que ser aposentado por invalidez. E tá cheio de gente trabalhando, levando uma vida comum. Então, fica bem claro esse exemplo que eu dei, né? Que o INSS olha dessa maneira. Bom, até onde a doença está te incapacitando? Não, eu tenho a doença, mas ainda está no estágio, por exemplo, leve, porque tem 3 graus, né? Que o INSS olha, é o leve, o médio e o grave, tá? Então é assim que é visto, tá, pessoal? Então muita gente me pergunta aqui, né? Ah, eu tenho a doença tal e dá direito, eu posso me aposentar? Eu já estou respondendo. Assista o vídeo, presta atenção no que eu estou falando, que a sua pergunta está respondida, tá? Olha lá, ó. Mesmo na condição específica, né, que não esteja listada, também é possível ter direito ao benefício. Muitas doenças, né, elas também não estão listadas, né, nessa lista, mas elas também dão direito ao benefício. Agora, desde que ela tenha os critérios mencionados, né, aí elas já não são mais, por exemplo, isentas de carência, né? Elas podem ser isentas de carência quando estão na lista, tá bom, pessoal? Se a origem do problema estiver relacionado ao trabalho, né, uma lesão ou um acidente, o segurado ele pode ter direito à indenização, tá? Essa indenização ela pode vir como benefício da Previdência Social e nos casos mais graves, né, de uma comprovação que foi, por exemplo, a empresa que deixou de fornecer um equipamento de segurança, a empresa te expunha a produtos químicos sem nenhuma segurança, te exigia uma carga horária acima do comum, algo grave que aconteceu dentro da empresa e te deixou incapacitado devido à negligência da empresa, você pode mover um processo contra a empresa separado do INSS, tá? Você seria aposentado por invalidez pelo INSS e poderia mover um processo. Agora, quando existe, por exemplo, um acidente ou uma doença, pode ser de qualquer natureza, tá? Pode ser tanto o auxílio previdenciário, que é aqueles acidentes e doenças que não estão relacionadas com o trabalho, ou o acidentário, que é relacionado ao trabalho. O que acontece? Muitas pessoas ficam, né, com uma sequela, né, que vai impedi-las de retornar e ter a mesma capacidade de antes, mas elas podem, inclusive, voltar para a mesma função, né? Só que não tem mais aquela mobilidade, não tem mais aquela força, não tem mais aquela capacidade de antes porque ficou uma sequela. Essas pessoas têm direito a uma indenização no INSS, mas não em dinheiro, em benefício, é o benefício de auxílio acidente, tá? Esse benefício ele é concedido exatamente para isso, para essas pessoas que ficaram com sequela. Agora tem um grande problema que também nós já falamos em outros vídeos, né? O auxílio acidente geralmente ele vem na sequência do auxílio doença, quando é constatado, né, que o segurado ele está, por exemplo, apto para retornar ao trabalho, mas ele ficou com aquela limitação. Ele não tem mais a capacidade que ele tinha antes. O perito, né, o certo que o perito deveria fazer é cessar o auxílio doença e já começar a pagar o auxílio acidente. Esse auxílio acidente, a pessoa pode retornar ao trabalho e receber junto com o seu salário. Isso até a aposentadoria ou falecer, tá? Até a aposentadoria por quê? Porque ele não acumula, tá? Você não pode receber o auxílio acidente e a aposentadoria, né? Então o que acontece? O perito ele deveria, bom, a pessoa ficou com a sequela, não tem mais a capacidade que tinha, vamos conceder o auxílio acidente. O que os peritos fazem? Eles não fazem isso. Então você deixa de receber um bom dinheiro, você deixa de ter aí um suporte, né, que é esse auxílio acidente, que é considerado indenizatório. Para vocês terem uma ideia, ele é metade do valor que você recebia de auxílio doença. Então não é a coisa de brincadeira, tá, pessoal? Assista o nosso vídeo com relação ao auxílio acidente para você tirar todas as dúvidas, né? E INSS também dá muito problema com questão de prazos, tá? Se houver descumprimento de prazo, né, previsto em acordo, o segurado a qualquer momento ele pode entrar na Justiça Federal, né? Ou com mandado de segurança, né? O mandado de segurança também nós já explicamos que é necessário você pagar honorários para um advogado, mas o INSS, nesses casos, né, o juiz vai pressionar e estabelecer multas diárias, né? O segurado não terá direito ao auxílio acidente se a doença ou lesão que provocou o pedido, né, só pode ser feito em casos de agravamento
da condição. O que quer dizer isso? Bom, se você, por exemplo, começou a trabalhar, entrou no regime geral de previdência agora, mas você já tinha uma doença antes, né? Ou uma lesão antes de você começar a contribuir com o INSS. Você não pode entrar na empresa e pedir um benefício, né, para o INSS, porque você já estava lesionado antes. O que pode te dar direito, né, que vai ser feita uma avaliação, é no caso, se houver um agravamento, tá? Você já tinha o problema antes de começar a contribuir com o INSS, começou a trabalhar, começou a fazer contribuições, e a lesão ou a doença retorna, tem um agravamento que te impede. Aí sim, né? Agora você entrar na empresa já requerendo um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez devido a um problema, lesão ou doença que você já tinha antes de começar a contribuir com o regime geral, isso não pode, tá? Caso seja concedido, você vai poder receber até 120 dias, tá? Esse é um prazo quando não tem data de cessação. Por exemplo, o auxílio-doença, ele vale por 120 dias, tá? No caso você necessite de mais tempo, é o que nós falamos no início do vídeo, né? É entrar com pedido de prorrogação, lembrando que no mínimo 15 dias antes do vencimento, tá? Da data de cessação. Bom, o auxílio-doença, né? Eles publicaram uma portaria conjunta aí de número 38 para novas regras para quem recebe esse benefício, né? Existe a prorrogação automática, tá, pessoal? As pessoas falam que não, mas existe. Agora, é crime, por exemplo, quem recebe auxílio-doença voltar a trabalhar? Bom, em via de regra, né, o INSS paga, por exemplo, benefício para você, porque você não pode trabalhar. Se você estiver apto para retornar ao trabalho, você deve comunicar o INSS e ele vai fazer a cessação do benefício. Não é que é crime, né, mas você pode responder, no caso aí, por exemplo, uma fraude, né? O auxílio-doença, ele exige tempo de contribuição? Não, pessoal, ele não exige tempo de contribuição, desde que você tenha alguma daquelas doenças que nós falamos, né? Ou então que você tenha sofrido a lesão ou a doença devido à sua profissão na empresa. Você entrou na empresa, começou a trabalhar, por exemplo, com periculosidade e insalubridade, e devido a esse trabalho, com um mês que você tenha contribuído, surgiu um problema. Aí não precisa ter doença em lista, não precisa ter doença, nada. Relacionado ao trabalho, não tem tempo de carência, tá, pessoal? Você tem direito, sim, ao auxílio-doença. E outra dúvida que as pessoas têm é se o período, né, que fica recebendo o auxílio-doença, se ele conta, por exemplo, para aposentadoria, no caso por idade, contribuição, conta, pessoal. Tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, eles contam e são computados como tempo de contribuição, né? Desde que seja intercalado os períodos de recolhimento. O que quer dizer isso? Você pode ficar 10 anos recebendo auxílio-doença. Se você consultar o seu CNIS agora, lá no portal Meu INSS, que é o seu histórico, né, do profissional, desde o primeiro registro seu em carteira, você não vai encontrar esses 10 anos. Aí vamos lá, você tem alta do auxílio-doença. Você faz uma contribuição para o INSS, depois de alguns dias você consulta lá o CNIS, os 10 anos de auxílio-doença vai estar aparecendo. Por que isso? Porque foi contribuições intercaladas, tá bom? Por isso que muita gente me pergunta, eu consultei aqui no CNIS, né, através do portal Meu INSS, e não está aparecendo o meu tempo de afastamento. Exatamente por isso, porque você ainda não fez uma nova contribuição. Quando você faz uma nova contribuição, aí entra esse intercalamento, né? E vai aparecer, tá? Então, as razões também que levam à cessação, né, de um benefício no INSS, nós já falamos, né? Muitas vezes o segurado, na perícia, ele não leva uma documentação que vá demonstrar a sua incapacidade. Lembrando, o documento mais importante que tem é o laudo, tá, pessoal? Ele deve ter o seu nome completo, o nome do médico, carimbo, CRM, a assinatura do médico que fez o laudo, o CID da doença, um histórico da sua incapacidade, se ele é temporária, se é permanente, as limitações que lhe causam, tá? O tempo previsto que você tem, caso seja temporário, para necessidade de você se recuperar. Então, tudo isso pode levar a atrasar na perícia. Vai conversando com o perito, falando demais, contando seus problemas pessoais. O perito, ele tem um padrão de perícia, ele não atende cada segurado que entra na sala de maneira diferente. E muitos peritos se irritam, porque a gente sabe, o povo brasileiro gosta de conversa,
gosta de contar caso, gosta de falar da própria vida. Mas tem momentos certos para isso. O perito não é seu compadre, ele não é seu amigo. Ele está ali para fazer uma avaliação. E muitas vezes isso acaba irritando o perito. E ele quer que você saia da sala o mais rápido possível e vai negar o seu benefício. Ah, mas isso não acontece. Acontece todos os dias, tá, pessoal? Agora, essas dicas, que elas fiquem valendo, né? E você preste bastante atenção, porque nós estamos na época de pente fino, tá? As convocações também já estão sendo feitas. Vai lá nos nossos vídeos, né? Também faz uma pesquisa com relação a pente fino, as incapacidades, quem está na lista, quem vai ser chamado, quem não vai ser chamado. Se você perder o benefício, o que você deve fazer? Tudo isso você encontra aqui no canal, são informações importantíssimas. Você deve ter consciência que você necessita de conhecimento. Eu trago aqui as informações, o conhecimento, o esclarecimento, e você deve utilizar, né? Não sou eu que vou lá resolver para você, tá bom? Então, quanto mais você assistir nossos vídeos, quanto mais você compreender como tudo funciona, melhor para você. Tá bom, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da maneira que a gente traz aqui os nossos conteúdos, né? De uma linguagem simples, para entendimento de todos. Não deixe de dar um like no vídeo, compartilhar para alcançar mais pessoas, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão, né? Você só tem a ganhar com isso, com informações aí que podem resolver problemas de dias, de semanas ou até de meses que você está tendo no INSS. E o melhor de tudo, não paga nada, é de graça, né? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, me incentivando, me ajudando, compartilhando, interagindo com o canal. Muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, amor, alegria, tudo de bom, tá? Que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.